Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente lendo as histórias na Bíblia, muitas vezes refletimos, será que não estamos agindo da mesma maneira, ou fazendo, ou vivendo, ou vendo da mesma maneira? São aspectos que a gente precisa parar e pensar, pois muitas vezes nós não caminhamos para a maturidade porque não entendemos os processos de Deus. Precisamos amadurecer. Quando nós nos convertemos, quando nós nos submetemos ao nosso Deus, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador e que a nossa salvação não depende de nós, mas é a graça de Deus revelada, a gente não entende nada, não compreende, vê mais ou menos as coisas. Assim, nós não temos o entendimento pleno de tudo. Aí me lembra aquela história do homem que Jesus curou a vista e quando perguntou o que enxergava, ele disse que via os homens como árvores e depois pôde ver claramente. Essa história está lá em Marcos 8, 22 a 25. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes a mão, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. É assim a nossa vida. Quando nós nos convertemos, nós enxergamos parcialmente. Mas à medida que caminhamos, mais claro fica a visão, o entendimento, a compreensão acerca do reino. Mas nós podemos passar a vida inteira fazendo e vivendo uma vida medíocre, sendo meros religiosos, entenderemos a salvação pela graça, mas não compreenderemos o nosso papel, a nossa responsabilidade e nem buscaremos a plena estatura de Cristo, a maturidade, sermos cheios de Cristo. Nossa jornada se trata disso. Não é só a questão da salvação. Deus nos salva, mas salva para nos vivermos, para que nós possamos viver o reino de Deus na terra. É isso que a gente precisa entender. Viver o reino de Deus na terra. Por isso, à medida que caminhamos, mais claro ficam as coisas, maior entendimento nós temos. Quanto mais corremos em direção à vontade do Pai, mais maduro nos tornamos. Mas para isso, precisamos conhecer as Escrituras, para não sermos levados de um lado para outro por todo tipo e sorte de doutrina, mas para que a gente, julgando tudo, possamos caminhar na direção do Pai e assim amadurecermos, sermos cheios de Cristo, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, nossas reações irão revelar Cristo ao mundo. É isso que a gente precisa entender. Essa é a nossa jornada. A gente pode, quando nos convertemos, não entender nada do propósito, do plano, da vontade de Deus. Mas à medida que a gente amadurece, que a gente busca o conhecimento, mais maduro, mais revelar Cristo será algo através das nossas vidas. E assim, mais entendimento teremos. E à medida que mais caminhamos, mais conhecemos do Senhor e as experiências de vida que Ele nos concede, nós passamos a entender, compreender e amadurecer mais, de maneira que a gente possa revelar sempre o Senhor ao mundo. Para que a gente revele o reino de Deus nas nossas relações, para que expressemos em todas as nossas ações e reações Cristo. Esse é o propósito, essa é a vontade de Deus para nós. Revelarmos Cristo ao mundo, manifestarmos sua glória, sermos instrumento de justiça e expressão dessa graça maravilhosa no mundo. É isso que a gente precisa, as nossas vistas restauradas. Pois esse é o propósito de Cristo. Não só de proclamar a libertação, mas restaurar a vista, para que a gente viva a plena liberdade que nós somos chamados para vivermos, que a gente entenda
e que busque o conhecimento do Senhor para a glória de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.